Há alguns anos, um amigo meu me pediu para tomar conta da casa dele porque ele tinha um gato. Eu moro cerca de 15 minutos fora da cidade, mas meus amigos moram mais 20 minutos ainda mais distante. São meu amigo e a esposa dele, e eles têm uma casa que fica lá no meio do mato mesmo. Não sei ao certo por que eles moram em um lugar tão isolado, mas eles gostam assim. Quando você vai por aquele caminho, muda muito rapidamente de paisagem urbana para rural. Eu tinha estado na casa deles várias vezes antes, então eu conhecia o gato deles, e conhecia o layout geral do lugar e tudo mais. Tem um quintal bem grande, o que é legal, e eles recebem pessoas com frequência, então acho que esse é um dos grandes atrativos. Mas tem uma tonelada de mata, e a entrada da garagem é muito longa e estreita. De qualquer forma, eles estavam saindo da cidade por alguns dias e me pediram para ficar na casa deles. Eu disse que conseguia e teria que cuidar do gato e também regar as plantas que eles tinham. No geral era bem fácil. E o gato tinha uma caixa de areia, então não era como um cachorro onde eu precisaria deixá-lo sair. Eu só tinha que alimentá-lo e garantir que ele estava se comportando e esse tipo de coisa. Então eu dirigi até lá e encontrei meus amigos, e então eles foram embora. Eles me deram uma chave e eu ficaria morando na casa deles pelos próximos dias. Parecia muito isolado. A entrada em si é muito longa, como eu mencionei, e você mal consegue ver a rua pela janela da frente. A casa também fica tipo em cima de uma colina. O vizinho mais próximo fica rua abaixo por um bom pedaço, então parece muito privado. Além disso, o quintal dos fundos é enorme, mas é totalmente cercado por mata. Há uma clareira de talvez 1 hectare, onde eles têm grama cortada no quintal dos fundos perto da casa. Mas então é só mata densa em quase todos os ângulos. Eu sei que eles são donos de uma boa quantidade de mata indo direto para trás, mas não tenho certeza de exatamente até onde vai. A mata parecia continuar e continuar sem fim. Então, depois que eles foram embora, fiquei por lá até a hora de alimentar o gato, e então o fiz. No geral, o gato estava se comportando muito bem no início. Ele era como a maioria dos gatos, no entanto, um pouco imprevisível às vezes. Então, quando ficou um pouco mais tarde, decidi ir buscar comida. Eu não queria comer a comida do meu amigo, e não sou bom em cozinhar de jeito nenhum. Então, ia sair de casa e dirigir até a cidade mais próxima para ver o que havia por lá em termos de comida. No entanto, o gato safado, por alguma razão, decidiu correr para fora atrás de mim. Eu nem tinha notado. E assim que abri a porta para sair, o gato correu bem na frente dos meus pés. Ele saiu da casa e então disparou para o quintal dos fundos. Agora, eu sabia que ele não era um gato que ficava do lado de fora. Então comecei a entrar em pânico. Ele não devia ir lá fora, e eu era responsável por ele. A essa altura, estava completamente escuro lá fora também, mas felizmente o gato é principalmente branco, então é fácil de vê-lo no escuro. Ele correu para o quintal dos fundos como se estivesse perseguindo algo. Talvez houvesse um esquilo. Não sei, mas saí correndo atrás dele, chamando-o para voltar. Os gatos não são muito parecidos com os cachorros. Então chamar o nome dele não o fez virar e correr para mim de braços abertos. Em vez disso, ele me ignorou completamente e continuou correndo mais para o fundo do quintal. Eu vi que ele estava indo em direção à linha de árvores da mata. Eu estava correndo o mais rápido que podia atrás dele, dizendo para mim mesmo: estou ferrado, estou ferrado, estou ferrado. Não poderia ser responsável por perder o gato do meu amigo na natureza. Eu estava determinado a pegá-lo. O gato correu direto para a mata e eu corri atrás dele. Não havia caminho lá e fui açoitado por todo tipo de galhos. Eu ainda conseguia ver mal e mal o gato correndo entre as árvores. Em um ponto, não muito fundo na mata, ele parou. Pensei que ele finalmente estava desistindo. Quando me aproximei dele, desacelerado, e chamei seu nome. Ele me olhou bem nos olhos. Ajoelhei-me e o chamei novamente. Ele apenas me encarou, e estávamos a cerca de 3 metros um do outro. Ele não se moveu. Então, assim que avancei,
Ele virou e disparou para longe de mim, indo mais fundo na mata. Corri atrás dele e ele desacelerou, mas não estava realmente correndo tão rápido. Acho que se ele estivesse indo o mais rápido que podia naquele ponto, eu definitivamente o teria perdido. Era como se ele estivesse meio que vagando e explorando, mas também consciente de que estava sendo perseguido por mim. Então estava explorando em alta velocidade. Ele não parecia querer que eu o alcançasse. Chamei seu nome algumas vezes, mas ele ignorou. Ele foi mais e mais fundo na mata, e eu continuei a correr atrás dele. Então, finalmente, depois de uns 5 minutos, o que pareceu muito mais longo, ele parou novamente. Desta vez, não parei e tentei chamá-lo para perto de mim. Apenas continuei. Estendi a mão e o agarrei. Eu consegui pegá-lo, mas ele silvou para mim. Quase soltei, mas não soltei. Agora eu finalmente o tinha. Felizmente ele não me arranhou, pois estava bem acostumado a ser pego no colo. Agora eu só tinha que sair dali. Exceto que eu estava no meio da mata e estava completamente escuro e eu não sabia exatamente para onde ir e como voltar. Eu achava que sabia a direção certa, mas não sabia com 100% de certeza. Eu estava segurando o gato com ambos os braços, então não conseguia pegar meu telefone do bolso. Então, fiquei parado e olhei ao redor, pensando para mim mesmo por onde deveria ir. Naquele momento, enquanto eu estava lá parado sozinho na mata com esse gato idiota, ouvi um barulho. Era lá atrás de mim, mas a um bom pedaço de distância, talvez 15 metros. Mas não havia como errar. Era o som de um ser humano caminhando. Eu consigo perceber quando é um veado ou um animal pequeno aleatório. Mas as passadas aqui e a cadência delas eram claramente humanas. Isso me deixou muito perturbado. Pensei que talvez eu tivesse vagado até o quintal de um vizinho, mas na verdade não achei isso. Eu me lembrei do meu amigo dizendo que ele era dono de uns 4 hectares de mata para trás ou algo assim. Mas parei e me virei na direção do som. Não conseguia ver muito, apenas um monte de árvores e arbustos. Como eu disse, não havia caminho. Então isso tornava ainda mais estranho o motivo pelo qual alguém estaria lá fora. Não vi nenhuma luz nem nada. Os passos então ficaram um pouco mais próximos e pararam. Eu conseguia ver mal galhos e arbustos se movendo onde a pessoa estava. Quando eles pararam, eu chamei. Eu disse, ei. Nada. Eu disse, tem alguém aí? Ainda nada. Tentei me explicar. Eu disse, desculpe. Meu gato correu para a mata aqui e tive que correr atrás dele. Mas o peguei e estamos voltando agora. Ainda assim, não havia resposta. Nada. Eu estava perturbado a esta altura. Então me virei e comecei a caminhar na melhor estimativa do que para mim era a direção que eu precisava ir. Quando comecei a ir pela mata, não demorou muito para ouvir o som dos passos atrás de mim novamente. E eles estavam me seguindo. Era tão estranho. Por que alguém estaria lá e então não responderia a mim? Eu não fui nada além de amigável com eles. Então, continuei caminhando. E então os passos pareciam meio que ir mais rápido e se aproximar de mim. Parei novamente e me virei. Quando o fiz, vi um galho de árvore se movendo e por uma fração de segundo achei que via alguém. Mas era realmente difícil ver qualquer coisa lá fora. Era realmente apenas folhas ou galhos se movendo, mas também poderia ter sido pelo vento. Assim que parei, porém, parei de ouvir os passos também. Desta vez eu disse, sério, alguém está me seguindo? Não houve resposta alguma. Virei-me e continuei caminhando novamente, desta vez me sentindo bastante assustado. E não muito depois de fazer isso, ouvi os passos mais uma vez. Naquele ponto, simplesmente comecei a correr. O gato ainda estava nos meus braços e fico muito feliz que ele não tentou fugir. Em um ponto, gritei para trás e ameacei soltar o gato neles, mas isso não pareceu ter nenhum efeito. Continuamos indo. Eu teria pensado que quem quer que estivesse me perseguindo teria conseguido alcançar, porque embora eu fosse rápido, eu estava muito mais lento segurando o gato idiota que nos colocou nessa situação em primeiro lugar. Continuei correndo
e ouvindo os passos atrás de mim. Então, por fim, vi o quintal dos fundos. Era a melhor visão que eu tinha visto o dia todo. Corri ainda mais rápido e finalmente saí da mata. Corri até a porta dos fundos da casa, entrei e então a tranquei por dentro. O gato estava de volta à casa e estávamos ambos seguros. Soltei um enorme suspiro de alívio. Mas então fui até a janela dos fundos que olhava para o quintal e liguei a luz lá fora. Quando fiz isso, mal vi o que parecia ser um homem parado na beira da mata. Logo depois que a luz acendeu, ele rapidamente desapareceu de volta para dentro dela. Fiquei muito assustado, mas pelo resto do tempo que fiquei lá, não vi o cara novamente e nada assustador aconteceu. Depois que meus amigos voltaram, contei a eles sobre isso e perguntei quem aquela pessoa poderia ser. Eles disseram que não tinham ideia e que ninguém deveria estar lá atrás. Os quintais dos vizinhos não chegavam nem perto do local onde eu estaria. E além do quintal havia uma mata particular. Mas isso era muitos hectares adiante, e eu só tinha chegado talvez 2 hectares de profundidade. Eles também ficaram meio assustados com isso, mas desde então não disseram nada sobre ver pessoas estranhas. Eles ainda moram lá e eu os visitei algumas vezes. Ainda não sei quem era aquela pessoa na mata. Eu amo o ar livre e faço muitas trilhas e acampamentos. Tenho todo tipo de memórias, na maioria ótimas, das minhas viagens. Mas houve uma vez em que me encontrei em uma situação bastante assustadora. Agora, isso foi muitos anos atrás, quando eu era muito mais jovem. Eu estava em uma viagem solo e me encontrei fazendo trilha em algumas trilhas realmente ótimas lá na natureza. Uma tarde específica, fui fazer essa trilha muito longa. Não era tão difícil. Era que as trilhas eram super longas e iam em muitas direções diferentes. O parque era grande e na área em que eu estava, não havia absolutamente mais ninguém aquele dia. Por eu ser jovem, eu tinha um planejamento ruim e já havia feito trilha em outro lugar mais cedo naquele dia. Eu queria fazer trilha nesse parque também, pois estaria saindo da cidade na manhã seguinte. Então, comecei muito mais tarde do que deveria ter começado. Fui muito longe na trilha, provavelmente mais de 1 hora de caminhada de onde estava meu carro. Então, percebi que o sol estava se pondo. Lá fora, não havia nenhuma luz artificial. Eu tinha apenas uma pequena lanterna de cabeça com a qual tive sorte porque, por acaso, ainda estava no meu bolso de outra trilha. Então, quando o sol começou a se pôr e as coisas começaram a ficar escuras, percebi que precisava estar voltando. Virei-me e comecei a ir em direção ao meu carro novamente. Mas mesmo caminhando rápido, provavelmente levaria uns 45 minutos. Eu sabia que estaria completamente escuro antes de chegar lá. E em todo o tempo em que tinha estado naquele parque, não tinha visto absolutamente ninguém. Então, fiz a trilha, e ela era bem estreita. O terreno era relativamente plano, algumas colinas aqui e ali, mas não era nada difícil. A parte difícil era a mata densa dos 2 lados do caminho. Em algumas áreas ela realmente pendia sobre a trilha, e parecia que você estava lá longe na natureza. Então, obviamente isso tornava mais difícil ver no escuro e obviamente poderia ser mais fácil se perder também. Enquanto eu estava voltando, ficou cada vez mais escuro lá fora. Em pouco tempo estava completamente escuro. Fiquei impressionado com o quão pouca luz havia lá fora. O céu fornecia um pouco de luz, mas não muito, pois não era lua cheia nem perto disso. Usei minha lanterna de cabeça, o que ajudou, e sem ela não sei o que teria feito. Quando ainda faltavam cerca de 30 minutos para chegar, dobrei essa parte curva da trilha. Consegui dobrar a curva para uma longa reta, mas com mata espessa dos 2 lados. Quando fiz isso, vi que havia um homem parado bem no meio do caminho, diretamente à minha frente. Ele não estava de frente para mim, mas para outra direção, e estava parado completamente imóvel. Desacelerou, e isso me deu um pressentimento ruim.
Pensei que provavelmente era apenas o fato de eu estar aqui sozinho na natureza à noite. E não tinha visto ninguém o dia todo. Qualquer outra coisa pareceria assustadora, mas o cara estava apenas parado lá, e não parecia que estava fazendo nada. Ele não tinha equipamento de trilha, e era apenas estranho porque por que ele estaria aqui na trilha tão tarde assim? Eu não tinha visto mais ninguém o tempo todo. Ainda caminhei em direção a ele, mas desacelerou significativamente. Ele estava realmente bloqueando meu caminho. Então ele lentamente virou e ficou de frente para mim. Eu estava me preparando para dizer algo como uma saudação amigável, mas assim que ele virou, tinha o sorriso mais assustador no rosto que eu já vi. Era como um sorriso sinistro, e seus olhos estavam bem arregalados. Era perturbador de se ver e eu não disse absolutamente nada. Ele apenas ficou lá me encarando assim por um momento. O cara parecia ter entre 40 e 50 anos. Usava um boné de beisebol e estava usando apenas um moletom preto e calça jeans. A expressão no rosto dele me disse para sair dali. Sem nem realmente pensar a respeito, simplesmente me virei e comecei a caminhar de volta. Comecei a voltar pela curva e, quando o fiz, ouvi o homem começar a caminhar na minha direção. Essa era a última coisa que eu queria ouvir. Caminhei mais rápido e olhei para trás, mas não conseguia vê-lo, indicando que ainda estava a uma boa distância à frente. Então continuei indo, caminhando o mais rápido que podia sem correr. Caminhei o próximo minuto ou dois de volta a um ponto da trilha, onde havia outro caminho. Era uma oportunidade de ir para a direita ou para a esquerda. Eu tinha ido para a direita antes porque eu sabia que esse era o caminho de volta. Mas agora, eu estava indo para a esquerda, e apenas rezei para que de alguma forma eu me conectasse de volta aonde eu precisava ir. Quando cheguei àquela trilha, ouvi o cara à distância. Eu estava com muito medo de continuar caminhando. Então comecei a correr. Fui a uma velocidade de corrida rápida. Por ser um caminhante ávido e também correr bastante, eu me sentia confortável correndo e conseguia fazer um bom tempo. Continuei, e agora não conseguia ouvir se o cara estava me seguindo ou não, porque minha corrida estava fazendo barulho demais. Corri por uns 10 minutos seguidos e então desacelerou. Quando o fiz, não ouvi o cara, então esperei que estivesse livre, mas ainda estava super paranoico sobre vê-lo ou ouvi-lo. Aparentemente era apenas ele e eu lá sozinhos na mata. Continuei caminhando e logo encontrei outro caminho que ia para a direita e o peguei. Caminhei ao longo disso por uma distância muito boa. Então voltei a correr novamente. Não ouvi o cara e eu apenas queria sair de lá rápido. Depois de desacelerar e caminhar novamente, fiz uma curva em outra direção que pensei estar certa. Caminhei por aquela trilha por mais uns 10 minutos. Então finalmente vi que estava de volta. Eu tinha chegado ao estacionamento bem onde meu carro estava, todo sozinho. Fui embora e saí de lá. Não sei de onde o homem veio ou o que estava fazendo lá fora, mas vê-lo me olhar com aquele sorriso assustador foi um momento realmente aterrorizante. E fico feliz de ter saído de lá. Há alguns anos fui acampar sozinho na mata. Fui para uma área bem tranquila onde ficaria sozinho. Eu gosto de acampar sozinho porque parece muito agradável e pacífico. Não me importo de estar em um lugar com outras pessoas, mas prefiro ficar completamente sozinho. Então, fui para o norte do estado. Uma boa viagem de 2 horas de onde moro. É uma área muito rural com uma população muito baixa. Há muita vida selvagem e muitos ótimos lugares para acampar, pescar e coisas assim. Meu plano era acampar lá por 3 noites, e eu havia trazido exatamente o que precisava. Tinha uma barraca, alguns suprimentos básicos, saco de dormir, cobertor, lanternas e spray de onça porque havia onças conhecidas por aquelas bandas. Então, na primeira noite, montei minha barraca no meio da mata, bem lá no fundo. Era uma pequena clareira na mata, que era um lugar bem bom. Depois de uma noite relaxante, entrei na barraca,
e adormeci com muita facilidade. No entanto, fui acordado no meio da noite. A primeira coisa de que me lembro depois de acordar foi o som da minha barraca sendo lentamente descomprimida. Agora, eu realmente não conseguia ver nada. Não havia luz acesa na barraca e estava completamente escuro. Olhei na direção, mas não conseguia ver quem estava lá. Muito rapidamente soube que isso era algo inacreditável, alguém estar lá fora. Eu tinha muita confiança de que não veria mais ninguém durante o acampamento. A primeira coisa que me veio à mente foi gritar uma ameaça para quem quer que fosse. Então sentei e gritei: "Saia da minha barraca ou eu vou atirar em você." Quando disse isso, pareceu funcionar. A barraca parou de ser descomprimida e ouvi alguém se afastando muito rapidamente. Então ouvi o som de alguém andando pela mata. Fiquei muito perturbado. Não tinha uma arma e meu spray de onça não estava ao alcance, então fiquei feliz que eles foram embora. Quem quer que tivesse estado lá tinha descomprimido a abertura da barraca até a metade. Eles tinham ido muito devagar, provavelmente para tentar não me acordar. Peguei o spray de onça e saí da barraca. Ainda estava difícil de ver lá fora, mas eu conseguia ver um pouco. Quem quer que tivesse estado lá tinha sumido. Gritei uma última ameaça: "É melhor eu não ver você novamente." Quem quer que fosse não me respondeu nada. Eu não tinha ideia de quem poderia ter estado lá fora. Simplesmente não fazia sentido porque a área era tipicamente tão tranquila. Não sei por que não fui embora naquele exato momento. Eu realmente deveria ter ido. Acho que eu estava me sentindo corajoso por ter afugentado o intruso porque naquele ponto voltei para a minha barraca e fui dormir novamente. Adormeci e então acordei de manhã. Quando o fiz, a barraca ainda estava completamente comprimida e tudo parecia bem. Achei que quem quer que tivesse estado lá na noite anterior provavelmente queria roubar minhas coisas. Talvez. Eu não sabia, mas pensei que eles provavelmente esperavam que eu não acordasse. E quando viram que eu acordei, correram. Eu realmente não estava com tanto medo. Ainda não sabia de onde eles tinham vindo. Naquele dia, explorei a área ao redor e fiz muitas trilhas, e vi alguns animais. No entanto, não vi pessoas nem sinais de ninguém. Isso tornava tudo ainda mais misterioso. Naquela noite, tive outra noite relaxante perto da fogueira. Depois de entrar na barraca para dormir, adormeci facilmente mais uma vez. Exceto que naquela noite mais uma vez fui acordado com o som de alguém descomprimindo minha barraca muito lentamente. Era exatamente como na noite anterior. Acordei e não pude acreditar. Naquela noite, porém, tinha colocado o spray de onça bem perto de mim, debaixo do travesseiro. Assim que acordei, silenciosamente estendi a mão e o agarrei. Então me levantei e comecei a borrifar na abertura. Assim que fiz isso, quem quer que estivesse lá recuou, mas um pouco do spray ficou na barraca e eu comecei a sentir. Então fechei os olhos e saí da barraca. No entanto, meus olhos estavam ardendo e peguei uma boa quantidade disso no meu próprio rosto e tive que parar bem do lado de fora da barraca. Ouvi quem quer que estivesse lá correr de volta para a mata, mas não consegui ver quem era. Depois que a poeira baixou, embalei todas as minhas coisas e fui embora ali mesmo. Dirigi de volta para casa e ainda não sei quem ficou tentando entrar na minha barraca tarde da noite. O que é incrível para mim é que mesmo depois de ser ameaçado de ser baleado, eles ainda voltaram. Não acampei lá desde então. Eu estava dirigindo de volta para casa uma noite. Eu estava voltando de um trabalho que ficava bem longe. Eu costumava viajar um pouco pela região. Às vezes ia até umas 5 horas de distância. Naquela noite, porém, eu estava a cerca de 3 horas de casa. Saí à noite e então sabia que chegaria super tarde. No entanto, cerca de 1 hora depois de começar a viagem, eu estava no que parecia ser o meio do nada. As estradas estavam praticamente desertas e eram por volta das 22 horas. Enquanto dirigia, porém, meu carro começou a desacelerar. E foi então que percebi que tinha ficado sem gasolina.
Minha luz estava acesa quase o dia todo para pegar gasolina, e eu simplesmente esqueci completamente de abastecer. Tinha simplesmente ignorado a luz de gasolina e estava agora com tanta raiva de mim mesmo por ser tão descuidado. Eu nunca tinha cometido um erro assim antes. Normalmente eu sempre me lembraria de pegar gasolina, e o carro tinha rodado bastante depois que a luz acendeu. No entanto, naquele dia, eu simplesmente esqueci. Não tinha desculpa. Então estava parado agora no acostamento no meio do nada. Não sabia bem o que fazer. Eu não queria sair e caminhar, pois era só mata dos dois lados da estrada na maior parte. Não havia notado nenhum posto de gasolina ou nada, nem mesmo casas ou outros prédios. E quem sabe quantos quilômetros levaria antes de haver qualquer coisa. Não conseguia ligar para ninguém que conhecia porque ninguém morava por lá. Então, finalmente tive o pensamento de ligar para o meu serviço de assistência na estrada. Felizmente funcionou, e eles disseram que mandariam alguém até mim. Infelizmente, eles disseram que levaria mais de 30 minutos para alguém chegar, provavelmente. Acho que foi por causa da combinação de ser tarde da noite e o fato de eu estar ativamente no meio do nada. Pensei que estava tudo bem, e apenas relaxaria e ficaria no telefone enquanto esperava. Era muito bom saber que alguém estava vindo para ajudar. Estar sozinho lá fora era meio assustador, porém. Estava tão quieto e escuro, e eu estava essencialmente indefeso sem como sair de lá. Depois de ficar sentado lá por talvez 5 minutos, vi faróis chegando pela estrada atrás de mim. Um carro estava vindo na minha direção, mas eu sabia que não era a assistência na estrada. Era cedo demais para isso. Esperava que o carro passasse por mim. No entanto, percebi que o carro começou a diminuir a velocidade conforme se aproximava. Meu próximo pensamento foi que era um policial, mas então percebi que não era o tipo certo de carro. Era um SUV com aparência mais velha. Foi ficando mais e mais lento, mas então passou por mim. Não olhei para ver quem estava dirigindo, mas depois que o carro passou, ele parou no acostamento bem à minha frente. Estacionou a cerca de 15 metros à minha frente. Tive um pressentimento ruim sobre isso. Por um lado, poderia ser apenas um bom samaritano se perguntando se eu estava bem e oferecendo ajuda. Por outro lado, era tarde da noite e esse carro era velho e surrado. Poderia ser qualquer pessoa. Também percebi que o carro não tinha placa traseira e tinha algo cobrindo toda a janela traseira. Eu não conseguia ver absolutamente nada lá dentro. O carro ficou parado à minha frente e fiquei esperando com os olhos fixos nele para ver quem sairia. Mas ninguém saiu. O carro continuou sentado lá. O suspense estava me matando. Então ele simplesmente foi embora. Achei que era muito estranho e me perguntei do que se tratava. Continuei sentado lá na beira da estrada por mais uns 15 minutos. Nesse período, acho que 2 carros passaram e cada vez eu ficava nervoso. Mas eles sempre continuavam pela estrada. Então vi um carro vindo da outra direção. Percebi quando chegou mais perto que era o mesmo SUV assustador. Isso não era bom. O SUV mais uma vez desacelerou. Então, antes de chegar ao meu veículo, fez uma brusca curva em U. Então parou no acostamento à minha frente novamente. Eu ainda estava super perturbado com isso. Chegou mais ou menos no mesmo ponto de antes, apenas parado no acostamento à minha frente, e parou. Fiquei me perguntando se desta vez alguém sairia. No entanto, alguns minutos se passaram, e era exatamente igual a antes. Fiquei em alerta, sem saber o que faria se alguém saísse. Quem possivelmente estaria fazendo isso? Depois de mais uns 5 minutos, ainda não havia nada. Então vi faróis vindo pela estrada à distância atrás de mim. Quando isso aconteceu, o carro à minha frente de repente voltou para a estrada e foi embora. Os faróis atrás de mim desaceleraram e pararam bem atrás de mim. Era a assistência na estrada. Senti um alívio enorme. Naquele ponto, eles me trouxeram gasolina e então foram embora. Tudo em poucos minutos. Então eu estava de volta na estrada. Quando continuei dirigindo, não vi aquele SUV novamente.
Cheguei em casa e fiquei muito feliz de estar bem. Não tenho ideia de quem estava dirigindo aquele SUV suspeito ou o que estava acontecendo por lá. Mas o fato de eles terem ido embora assim que outro carro se aproximou parece muito suspeito. Fico feliz que ninguém saiu do carro. Há alguns anos, fiz uma viagem de acampamento com meu marido e nosso cachorrinho. Temos um motorhome de tamanho menor que gostamos de usar para viajar. Então, estávamos indo acampar no fim de semana e dirigimos algumas horas até um acampamento. Esse era muito tranquilo. Era pequeno e não havia outros motorhomes no estacionamento, e não vimos mais ninguém por perto, o que era agradável. O acampamento em si não era tão popular e geralmente era bem tranquilo. Chegamos a um ponto isolado e tiramos o cachorro e caminhamos por algumas trilhas próximas. Então voltamos e ficamos perto do motorhome antes de entrar para passar a noite. Fomos dormir, mas meu marido adormeceu antes de mim. Eu ainda estava no telefone e vi o cachorro ir até a porta, indicando que queria sair. Então decidi tirá-lo para passear. Assim que me levantei, ele começou a ficar animado. Então, caminhei até ele, coloquei a guia nele e saímos do motorhome. Saímos e estava muito quieto. O motorhome estava cercado principalmente por mata, exceto por um lado, onde se conectava ao resto do acampamento. Caminhei pela área de grama perto da mata com o cachorro, e ele fez suas necessidades. Enquanto estávamos lá, porém, comecei a ouvir algo lá na mata. O cachorro parou e também escutou. Então ele começou a latir. Eu disse a ele para se acalmar e imaginei que havia um animal na mata. No entanto, parecia grande. Então pensei que talvez fosse uma anta. Não conseguia vê-la, porém. Estava muito escuro. O cachorro puxou a guia e queria correr para a mata. Ele ainda estava latindo, então o peguei no colo. Imaginei que qualquer animal que estivesse na mata fugiria com o barulho, mas não fugiu. Na verdade, comecei a ouvir os barulhos na mata chegando mais perto. E então percebi que os passos pareciam ser de uma pessoa e não de um animal. Era muito estranho o motivo pelo qual alguém estaria nessa mata a essa hora da noite. Eu não sabia por quê. Rapidamente me afastei e então voltei para dentro do nosso motorhome. Imaginei que talvez alguém acampando nas proximidades tivesse vagado por lá, mas não tínhamos visto ninguém, e aquele era um lugar realmente estranho para se estar. Todas as janelas do nosso motorhome estavam cobertas, mas fui até o para-brisa da frente, que ficava na direção de onde tínhamos estado. Puxei a cobertura um pouco e olhei. Quando fiz isso, a princípio não vi nada. Eu estava espiando com muito cuidado pelo canto. Então vi alguém emergir da mata. Era um homem. Cobri rapidamente a janela de volta e me afastei de lá. Voltei para a área principal do motorhome e fui em direção ao quarto. Antes de chegar lá, porém, ouvi o que parecia ser alguém se aproximando da porta. Então ouvi ele tentar abri-la. Esse cara estava tentando simplesmente entrar no nosso motorhome. Momentos depois, ele tentou a porta do passageiro dianteiro na frente. Felizmente, todas as portas estavam trancadas. Fui acordar meu marido. Ele se levantou e quando saiu lá fora, o cara tinha ido embora. Meu marido disse que o viu correndo de volta para a mata. Decidimos simplesmente ir embora naquele ponto. Era assustador demais. Dirigimos um pouco e paramos lá para passar o resto da noite. Essa foi uma das coisas mais loucas que já aconteceram quando estávamos acampando.